No mês de abril deste ano, a presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto para que os órgãos da administração pública federal utilizem o nome social de transexuais e travestis em todos os documentos oficiais, crachás, fichas, publicações no Diário Oficial da União. Apesar de não haver uma lei que reconheça este direito, o decreto é considerado como um avanço. Em Teresina, no Piauí, várias organizações derrubaram provisoriamente o projeto de lei de número 20 de 2016, a PL da Mordaça, um verdadeiro retrocesso na luta pelos direitos civis da comunidade LGBTT. De autoria da vereadora Cida Santiago, do PSC, o projeto proíbe a distribuição de qualquer material contendo orientações sobre gênero nos estabelecimentos de ensino público municipal da cidade de Teresina. Partindo do sentido de que gênero e identidade vão muito além do conceito de homem e mulher, o 7 Notícias vai esclarecer para você o que é e o porquê de se discutir identidade de gênero. A lógica ocidental, de forma equivocada, vê o conceito de gênero como uma divisão binária, masculino e feminino, macho e fêmea. O sexo é definido tomando como base a genitália. And basically said, this is who I am, I'm a girl. Só que o sexo em si não define a identidade de gênero ou a orientação sexual de uma pessoa. A orientação sexual, por exemplo, diz respeito à atração que sentimos por outros indivíduos e, geralmente, envolve questões sentimentais e não somente sexuais. A experiência humana nos mostra que um indivíduo pode ter outras identidades que refletem diferentes representações de gênero. As identidades são características fundamentais da experiência humana. Ela possibilita aos seres humanos a sua constituição como sujeitos no mundo social. O gênero refere-se à identidade como a qual uma pessoa se autodetermina independente do sexo, e está mais relacionado ao papel que o indivíduo tem na sociedade e como ele se reconhece. Essa identidade é um fenômeno social e não biológico. Na Universidade Federal do Piauí, foi realizado um aulão público sobre as questões de identidade de gênero. Várias entidades, políticos e integrantes do Ministério Público contribuíram com as discussões. Uma cartilha que reforçava a desconstrução da identidade de gênero foi distribuída dentro da universidade. Ela ainda incentivava o apoio ao PL de número 20, citado aqui no começo da nossa edição. E de antemão, quero deixar bem claro para vocês que sou totalmente contra essa discussão, não é, que está sendo feita no sentido de vetar gênero nas escolas, que, para mim, nada mais é do que uma maneira de fazer uma defesa tradicional de família e uma defesa tradicional do que é o ser humano. É impossível viver o mundo atual pensando apenas num único jeito de viver o corpo, né? E o corpo sou eu. Como que eu não vou conhecer esse corpo? Um direito que grita e a gente não pode calar. Continuamos vigilantes e minimamente articulados e ovados dos movimentos mesmo, principalmente LGBT e de mulheres, que tem grande quantidade, né, de debate, de acúmulo, algumas conquistas. E aí, novamente, eu vou tentar lembrar uma, por exemplo, do Comitê de Enfrentamento à Homofobia e Transfobia, que se refere tanto a LGBTs, principalmente trans, quanto a próprias mulheres. Crime de feminicídio, por exemplo, uma das discussões que teve nesse comitê e foi feita pelo Executivo Estadual, através da Secretaria de Segurança Pública, foi justamente incluir, obviamente, no rol de feminicídio as mulheres trans, travestis e transexuais. O que o projeto de lei, o que a cartilha pretende? Silenciar sobre esses temas. Na verdade, não tem uma proposta para dizer a família tem o direito de educar. Não, não é a família tem o direito de educar. É a escola precisa silenciar ou permanecer silenciada, porque em grande medida já é silenciada, historicamente é silenciada quanto a isso. Então, com isso, esse é o primeiro aspecto que eu chamo a atenção. Uma interpretação viciada de textos legais, especialmente descontextualizada. Então, você pega um artigo da Convenção, mesmo isolado, o artigo ele não diz isso que a cartilha quer dizer e que o próprio projeto de lei quer dizer.
Quer dizer, se eu retiro um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos ou da própria Constituição, isolado, nem isolado ele diz isso. Eu li para vocês que é exatamente para a gente se dar conta disso. Eles usavam umas frases hoje, uns gritos e uns cartazes, assim, tipo, criança tem que ser criança. Quem é que não vai levantar esse cartaz, essa bandeirinha de que criança tem que ser criança? Todo mundo acha isso, que criança tem que ser criança. Ou então, pela família. Minha gente, eu amo a minha família. Eu sou super pela família. Então, assim, como é que não vão levantar aquilo? Existe uma manipulação também que é feita com o discurso. A gente também acha que criança tem que ser criança. A gente também é pela família. Eu acho que da próxima vez a gente tem que fazer uns cartazes iguais. Só que, enquanto eles botam assim, sim ao PL, a gente bota não. Mas com a mesma frase, porque os fundamentos são os mesmos. Né? A gente também é pelas famílias, pela diversidade de famílias, a gente também é pelas crianças, a gente também é pela educação de qualidade. Então, por que eles estão usando os nossos fundamentos para explicar as aberrações que eles querem colocar em forma de norma? Então, a gente compreende que a escola é, sim, esse espaço de discussão. E que os professores, independente de sua crença, têm que dar essas respostas de um modo coerente. A nível de paradidático, como essa coleção, esse didático, perdão, Ligados, com História, que foi adotado, Ciências, Acapalu, em nenhum momento está ensinando o menino a fazer sexo. Em nenhum momento está dizendo que se ele tiver um colega que se identifique como gay, lésbica, homossexual, seja lá a característica que ele se encontre ou se ache, que ele não vai pegar. Que é algo que ele se identifique, que ele não vai... Em outras palavras, o que se diz nas escolas é que se ele tiver um amiguinho gay, ele também vai ser. E o que isso vai implicar? Bullying na escola, aquilo que a gente quer combater e acaba não combatendo, acaba reforçando. Então, no livro, quando ele aponta para a valorização do próprio corpo, o cuidado com o corpo e as amizades construídas, todos os livros estão abordando que nós somos pessoas, que nós não somos definidos somente como homens e como mulheres, que existem outros tipos de famílias, sim. Então, por que hoje em dia nós estamos tentando ensinar gênero na escola, tentando abordar as identidades sexuais na escola? Por que nós estamos tentando inserir a discussão sobre raça e etnia nas escolas? Porque, atualmente, existem, na comunidade científica, uma quantidade de núcleos significativas que abordam essas questões. Uma nota técnica do MEC, que foi soltada, né, que foi liberada ano passado, ela dá conta que existem mais de 1000 grupos cadastrados no CNPq que abordam as questões de gênero no país. Ideologia de gênero? Como assim? Ideologia de gênero é como a gente deve se referir a eles, porque eles é quem tem uma perspectiva ideológica. Ideologia é você querer doutrinar as pessoas. E o que é doutrinação? É você fazer crianças acreditarem que só existem 2 possibilidades sexuais. Isso é que é ideologia. E vermos que pensamentos que justificaram a realidade de repressão sexual, de inferiorização das mulheres, de demonização das outras identidades sexuais que não a dominante, a hegemônica, continuam existindo e estão tentando tomar fôlego, ganhando apoio da grande mídia, da mídia oficial, da mídia que mais tem espaço. A família, entre aspas, defendida nessa cartilha, defendida nesse projeto, a família, este sujeito, é a mesma instituição copartícipe dos últimos 300 anos, construtores da repressão sexual,
do abuso contra crianças, mulheres e outras orientações sexuais. É este modelo, o modelo que está sendo incentivado contra a democratização de uma instituição. E, sobretudo, por detrás disso, uma tentativa de calar profissionais das instituições da educação que tentam democratizar a sociedade, inclusive no âmbito da família. Eu também fiz pedagogia e isso me intriga bastante, porque você tenta, todo momento, colocar pessoas numa condição totalmente desumana, como se essas pessoas não tivessem o direito de continuarem existindo, não tivessem o direito de estarem fazendo suas famílias, não tivessem os seus direitos de estarem ocupando papéis na sociedade. Tu sai de manhã e tu não vê nenhuma transexual, sei lá, numa padaria, tu não vê uma moça dessas no Ministério Público, tu não vê uma médica, tu não vê uma professora, e até então o espaço que nos dá é só o espaço noturno do show, o chamatriz, como se a gente fosse, sim, simplesmente um corpo, um instrumento, sei lá, de palhaçadas ou bizarrices. E, sei lá, para nós, pessoas transgêneros, é bem mais cruel, porque, sei lá, quando tu nasce, tu olha uma coisa e outra e tu não nem te encaixa numa coisa, tu nem te encaixa com outra, e meio que tu vai crescendo com todas essas cicatrizes em seus corpos. Até que ponto muitas pessoas perderam a vida, muita luta a gente conseguiu conquistar essa questão da liberdade, a questão da pluralidade, e vivemos num Estado democrático, um Estado laico. É um outro ponto também que a gente fez referência na nossa recomendação, que a laicidade foi altamente afrontada de forma clara nessa lei. Com discussão de igualdade, pasma, não pode se falar de igualdade nem desigualdade de gênero. Portanto, o fundamentalismo religioso, ele não é um elemento que possa ser parâmetro para se julgar ou se eleger projetos para a sociedade. A minha. Qual é o problema deles que eles têm que querer colocar tudo, padronizar tudo, se o mundo não existe esse padrão? Eu não estou realmente, eu não estou muito boa para falar, mas assim, eu queria agradecer a todos vocês. Eu estou muito orgulhosa assim, de ver a dimensão que essas discussões estão tomando. Hoje assim, eu me sinto mais à vontade. Assim, o meu caso é um caso muito específico, porque eu não conheço outra criança trans aqui em Teresina. Então, eu me sentia muito só. E eu passei os primeiros 2 anos chorando, me sentindo só. Porque as pessoas me acusavam de ser permissiva, e fora o fato de que eu realmente não sabia o que fazer. Assim, eu estou mais aprendendo do que qualquer outra coisa. E eu acho que o mundo precisa mais de amor, não dos direitos da gente serem tolhidos. Pessoas regulamentando como a gente deve se comportar, como a gente deve amar, quem é que a gente deve amar. Uma pré-escola na Suécia adotou um sistema chamado de, abre aspas, educação neutra de gênero, fecha aspas. Não se usam termos como ele ou ela, ou meninos ou meninas, para se referir aos alunos chamados de amiguinhos. Brinquedos de cozinha, como panelinhas, e outros mais relacionados às meninas, estão lado a lado aos brinquedos de montar, mais ligados aos meninos. O objetivo é fazer com que as crianças cresçam livres de imposições e sem barreiras para fazerem suas escolhas. O método, abre aspas, nós incentivamos nossas crianças a atividades que não limitam a diversidade, fecha aspas. Nós nunca assumimos que crianças ou adultos estão em um caminho particular baseado no seu gênero, identidade, origem ou que está vestindo, afirma a professora. O importante, antes de tudo, é o respeito ao próximo, ao amor ao próximo.